Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, dia 27/12/2020, estamos iniciando aqui com as bênçãos de Deus e o auxílio da espiritualidade, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiramente, gostaríamos de agradecer, a Deus por essa oportunidade e saudar a todos, agradecendo a presença de todos e que nós tenhamos um excelente estudo. Temos certeza que o Natal de todos nós, foi muito bem, muito feliz, uns em família, outros sozinhos, mas sempre com a presença da espiritualidade, nossos benfeitores espirituais e do Mestre Jesus ao nosso lado. Saudamos a todos novamente e vamos iniciar o nosso estudo. Como sempre, pedindo ao nosso companheiro Evaldo para que realize a leitura da mensagem. Logo em seguida, realizarei a prece inicial. Vocês perceberam, que a equipe está desfalcada mais uma vez. Nosso companheiro Beto continua se recuperando, mas está bem. A Mônica teve um compromisso hoje inadiável. E aí a gente pede a colaboração de todos para que o nosso estudo permaneça assim, bem dinâmico, bem participativo, de forma que uns aprendam com os outros. Tá bom? Um excelente estudo para todos nós. Evaldo, muito bom dia, muito obrigado aí pela escolha da leitura, da mensagem. Quando você estiver pronto, meu querido, pode iniciar aí, por favor. Tá? E muito Bom dia a obrigado. todos. O Evaldo, logo após a leitura, ele vai se retirar do estudo por motivo de força maior, mas nem por isso deixou aí de dar a sua contribuição generosa. Muito obrigado, meu irmão, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Que o ano de 2021 seja de muita paz e muita saúde para todos nós. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem número 171, intitulada No Campo Físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação
de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem não planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo, isto é, da pedra solta, que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros, mas o coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere, feliz, a colheita da glória espiritual. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, companheiro Evaldo, muito obrigado, tá? Hoje que estamos realizando o estudo, o último, né? O estudo do ano. Fica aqui o nosso agradecimento aí por tudo que você fez por ele, essa generosidade de ler o capítulo antes, né, do estudo, ao longo da semana, para escolher aí uma mensagem que mais se coadune com o objeto do estudo. Então, por sua dedicação ao nosso estudo e a tua amizade e consideração, fica aqui os nossos votos, meu querido. E feliz ano novo para você, tá? Igualmente. O estudo é que foi muito proveitoso para mim. Eu que agradeço a ele e a todos vocês. Graças a Deus, irmão. Fica com Deus. Um abraço, bom domingo. Até mais. Um abraço. Igualmente. Então, meus irmãos, envoltos nessas energias salutares que podemos sentir, vamos fechar os nossos olhos para mentalizar a figura doce do Mestre Jesus e assim pedir a Ele mesmo que continue velando por nós, nos orientando, nos inspirando entendimento acerca das leis soberanas do nosso Criador, elas que nos direcionam para o caminho do bem, o caminho seguro, para a nossa elevação espiritual. Que os benfeitores do alto possam, neste momento, nos abraçar para que tenhamos um excelente estudo, mas, sobretudo, que abrace também os nossos companheiros que não puderam participar desse singelo estudo de hoje. Abrace também todo e qualquer irmão, encarnado ou desencarnado, que neste momento encontra-se solitário, triste, infeliz, para que renove os bons ânimos desses nossos irmãos e assim eles continuem a sua caminhada. Quanto a nós, que mantenhamos a concentração e que também participemos opinando, externando o nosso pensamento, para que juntos possamos entender e compreender a mensagem do Mestre, a qual vamos estudar nesta manhã. Muito obrigado aos tarefeiros da Pátria Espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis, que estão sempre nos intuindo e nos ajudando nessa tarefa que é conduzir as atividades do GEFA, nossa escola da alma, nossa oficina de trabalho. Se conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Saudamos a todos novamente, com um excelente dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje tem bastante coisa aí, sinto os nossos irmãos aí inspirados e ansiosos por falarem. Mas antes disso, vamos à leitura do nosso item de hoje, que será lido pela nossa irmã Kátia. Muito bom dia, Kátia. Mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade, caridade e participação no estudo. Fique à vontade.
Bom dia a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 1. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípio e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as ativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão sensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar, econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigues o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeito se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas formas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornar de dócil a vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Maravilha, Kátia. Muito obrigado, tá? Foi um prazer ouvi-la. Que isso se repita mais vezes. Muito obrigado mesmo. Igualmente. Sim, com certeza. Nada. Que bom. Obrigado aí, tá, Felipe? Pelo apoio aí também. Bom, meus amigos, então, como combinado, após a leitura aí do item 11, cuidar do corpo e do espírito, vamos ouvir agora, com muita atenção, a nossa querida Lucy, que nos trará aí as primeiras impressões e logo após, e observações também, né? E logo após a gente abre aí os microfones para que vocês possam participar. Peço que mantenham aí a calma, sinto realmente hoje o desejo enorme de falar, mas vamos manter o equilíbrio, como diz o texto aqui, e daqui a pouco a gente fala. Lucy, só desativar o microfone, por favor, e nos presentear aí com suas observações aí, entendimento. Muito obrigado aí, mais uma vez.
Bom dia. Armando também. Bom dia aí, meu irmão. Bom dia a todos. E vamos então iniciar o nosso estudo, né? O capítulo 18, 17, Sede perfeitos, mostra o caminho moral que o espírito deve percorrer para alcançar o seu progresso espiritual. Nesse texto, o George ele é bem forte nos argumentos dele. Ele usa, inclusive, uma linguagem que me fez ler e ler várias vezes para poder compreender realmente o que ele estava querendo dizer, né? E aí até eu peguei um pedacinho ali da leitura do Evaldo, que ele, e o George reforça isso, toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação da espiritualidade divina. Ele insiste muito que o espírito é prisioneiro do corpo e que ele precisa... E nessa prisão existe como se fosse um choque. Então, esse item 9, que é cuidar do corpo e do espírito, ele inicia logo assim com uma pergunta. Consistirá a maceração do corpo a perfeição moral? E aí, ele, para nos explicar isso, ele divide esse item, né? Então, ele faz, e a gente vê que são ideias errôneas que ainda persistem entre as pessoas e entre os povos, e há muito tempo se faziam essas práticas. Então, a gente tem os ascetas. Quem que eram os ascetas? Os ascetas são aqueles que acreditam que, maltratando o corpo, eles purificam o espírito. Então, são aqueles que fazem flagelos, que deitam em pregos, porque eles imaginam que assim eles estão purificando o seu espírito, como se a gente pudesse admitir que esse Deus misericordioso e tão bom, infinitamente justo, a ele iria agradar uma prática como essa, né? Eu fui no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, na questão 721, Kardec faz a seguinte pergunta: é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a antiguidade teve prática em todos os povos? Kardec, como sempre, busca todos os pedacinhos, ele quer saber tudo. E os espíritos que respondem: se isso somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o seu pretexto. Eu faço só isso para mim, mas eu não me dou ao outro, eu não participo de nada. Inclusive, ele coloca ali embaixo o seguinte: privar-se de si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade. Então, eu entendi que seria eu abdicar de coisas que me dão prazer, mas, na verdade, me dedicar, não sendo uma mortificação, quando eu vou trabalhar pelo outro. Então, eu não estou maltratando o meu corpo, eu estou me privando de alguma coisa, mas eu estou trabalhando em razão do outro. E a gente poderia até incluir aqui, se a gente quiser, aqueles que vivem, os eremitas que vivem sozinhos no mundo só deles, orando e tal, mas se preocupando somente com eles, né? Aí ele fala no segundo, que são os materialistas, que são os que não acreditam na existência do espírito. Às vezes, eles até acreditam, mas eles valorizam muito mais o seu corpo. E em povos antigos, entre eles os gregos, cultuavam o corpo perfeito, e a gente vê isso em Esparta, né? Esparta e Atenas, Esparta cultuava seu corpo. Se as crianças nasciam defeituosas, eram jogadas do morro abaixo, porque eles queriam uma civilização perfeita, porque cultuando o corpo,
eles estariam... Era o objetivo deles. Ao outro lado, Atenas, que cultuava o espírito, a filosofia, etc. Pessoas existem que se preocupam com a aparência, ou seja, a vaidade predomina sobre os seus sentimentos. Eu tenho que estar sempre... Eu sou preocupada com o meu corpo, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre muito bonita e me esqueço dessa outra parte espiritual. E aí, isso aí são dois extremos opostos e que eles se chocam e muitas vezes até essas pessoas se desentendem. Os que cultuam o espírito criticam os que só cultivam o corpo, os que só cultivam o corpo criticam os que só cultuam o espírito. E entre eles, nós encontramos aqueles que são indolentes, indiferentes com o corpo, e também que não se interessam em fortificar o espírito. Eles passam, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eles vão passando e vão indiferentes tanto ao seu corpo, que eles também não cuidam, como também do espírito. Segundo Emmanuel, o espírito precede a formação do corpo físico consciente ou inconscientemente, desde a primeira hora da organização fetal. Isso quer dizer o quê? Que existe uma dependência mútua entre corpo e espírito, o que leva a uma obrigação nossa de cuidar desse nosso corpo. Na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: é a lei da natureza o instinto de conservação? E a resposta, sem dúvida, todos os seres o possuem, qualquer que seja o grau da sua inteligência. Animais têm instinto de conservação. O ser humano tem instinto de conservação, que é o que Deus nos deu para que a gente preserve esse presente que é o nosso corpo. Deus nos deu o instinto de conservação porque a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Nós só vamos nos aperfeiçoar com essa oportunidade do corpo físico, vivenciando os nossos erros, vivenciando aquilo que nós cometemos de errado, e nós precisamos desse corpo, então precisamos cuidar dele. Esse instinto de conservação, ele é inerente tanto aos animais e aos seres humanos, e a gente percebe isso, que o animal tem um instinto de conservação muito forte, muito exacerbado. Voltando de novo no livro dos Espíritos, na questão 708, Kardec pergunta: a lei da conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Já era uma preocupação de se saber isso. Aí os espíritos respondem: sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Então, ele já não diz que se eu deixo meu corpo de qualquer maneira, eu não vou ter saúde, eu também não vou poder me dedicar ao espírito. Agora, na verdade, essa necessidade natural não nos exime de entendermos que estamos regidos pelas leis naturais que regem a harmonia do universo. Então, nós estamos submetidos a leis que regem todo o universo. Aí, eu voltando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é repreensível ao homem procurar o bem-estar? Muitas pessoas perguntam: mas será então que eu vou ter que nunca mais me preocupar com o meu bem-estar, com ter o meu conforto, para que eu possa elevar o meu espírito? Será que é isso que acontece? Eu estarei então mortificando, na verdade? Aí os espíritos respondem: é natural o desejo do bem-estar. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura, Deus não incrimina a procura do meu bem-estar. Se esse bem-estar não é adquirido,
se esse bem-estar não é adquirido à custa de ninguém e não deve enfraquecer nem as forças morais, nem as forças físicas. Eu não consegui esse bem-estar tirando alguma coisa de alguém, usufruindo do outro, explorando esse outro para que eu tenha o meu bem-estar. É o bem-estar que eu adquiri eu mesmo, aí eu adquiri com as minhas... E também, como ele fala aqui, sem as forças morais, quer dizer, que eu não use de nenhum processo que não seja moral para ter esse bem-estar. Então, ele diz aqui, os cuidados com o corpo, eles vão compreender alimentação, exercícios físicos, higiene, que vai, então, me proporcionar esse bem-estar. Além disso, nós devemos evitar os vícios que vão, pouco a pouco, destruindo o corpo, que está sobre a nossa responsabilidade, quando eu me deixo envolver pelo vício. E aí a gente entra que, muitas vezes, jovens e adultos, inclusive, eles vão arrastados pelos vícios pela necessidade de aceitação em um grupo social. Eu, para ser aceito pelos meus amigos jovens que têm um grupo, eu me deixo arrastar pelo vício. Eu, para ser aceita no meu ambiente social, eu vou fumar, eu vou beber, porque aí eu sou aceita. Eu sou uma pessoa do mesmo grupo. Isso é uma coisa muito séria e que hoje em dia, entre os jovens, a gente está com um problema seríssimo em relação a isso. No sentido de querermos evitar que isso aconteça, mas o jovem ele ainda é inseguro, ele ainda não está com seu psiquismo totalmente formado e ele é muito fácil de se deixar arrastar. E outros são espíritos mais frágeis e que se acham que para que eu consiga os meus amigos, eu vou me deixar arrastar por esses vícios. Então, entra aí o nosso vigilância maior, orar e vigiar, e a gente tem que estar sempre atento. Então, meus amigos, vamos a valorizar o nosso corpo físico, cuidando com gratidão, porque ele nos dá essa oportunidade de expressar os nossos sentimentos e nos relacionarmos com os outros irmãos. Então, o nosso corpo físico, ele é um presente que Deus nos dá. E o nosso corpo físico é um presente de Deus e que a gente, cuidando dele com muito carinho, a gente vai aumentando as nossas oportunidades de crescer. Aí, depois de nós falarmos como cuidar do nosso corpo, vamos cuidar do nosso espírito. É através de bons sentimentos, boas ações e conduta moral. Cultivar fraternidade, amor ao próximo e ao trabalho. E também, meus amigos, valorizar a oração, a reflexão sobre os ensinamentos e a meditação. Na verdade, é tudo que diz esse nosso capítulo Sede Perfeitos. No Sede Perfeitos, nós viemos estudando como nós iríamos valorizar esse nosso espírito, né? Como nós iríamos cuidar dele, porque é através dele que nós vamos, então, através do cuidado que nós temos com ele, nós estaremos, ao mesmo tempo, tendo cuidado com o nosso corpo. E a gente não pode esquecer que a nossa mente interfere em nosso corpo físico. É o que nós pensamos, o pensamento é uma força e ele vai interferir. Nós podemos ficar doentes pelos nossos maus pensamentos. Então, ele fala assim, que sentimentos de alegria, fé, esperança, eles trazem para a gente boas energias. É quando eu acordo de manhã, digo, oba, que lindo dia, eu estou cheia de esperança. Não, hoje tudo vai ser melhor. Quando eu tenho pensamentos de esperança que eu estou doente, mas eu vou melhorar, eu estou com muita esperança, eu penso bem, mas eu penso também no meu amigo, de volta, Deus que nos presenteia todos os dias, nós recebemos muito boas energias.
É isso? Agora, pensamentos de ódio e de vingança causam perturbação. E muitas pessoas são levadas à depressão porque têm não pensamentos otimistas, mas têm principalmente pensamentos de ódio, aqueles que armazenam esse ódio no coração e podem até chegar a ficar doente. Então, eu fui em Paulo. Paulo tem sempre algo de bom para nos dar, né? Então, ele nos diz em Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo, mas nem tudo me convém. A gente achava que Paulo teria feito que essa frase era de autoria de Paulo, mas na verdade essa frase não é de autoria dele. Ele aproveitou, porque entre os coríntios essa frase já existia. Tudo me é lícito. Os coríntios imaginavam aquela sociedade que estava atravessando uma situação muito difícil, ela imaginava que tudo ela poderia. Tudo ela poderia. E aí Paulo se aproveitou dessa frase, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque até entre os coríntios havia uma dúvida que o que é que não me convém? Eles não tinham certeza disso, né? E Paulo, ele significa, então, que tudo, ninguém vai me proibir de fazer as coisas. Algumas estão escritas, proibidas, escritas em leis, mas outras não me são proibidas. Mas não me convém, porque não me ajuda em nada. Eu tenho que estar vigiando sempre o meu pensamento. Eu tenho que estar sempre pensando nas minhas atitudes e até que ponto essas atitudes não me prejudicam e também não prejudicam o meu próximo. Me é lícito, eu posso fazer, ninguém vai me proibir, mas eu tenho que pensar que não me convém. E aí a gente chega, meus amigos, no nosso livre-arbítrio. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, que é essa possibilidade de decidir e escolher em função da nossa própria vontade. E entra bem no tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nesse momento eu vou usar o meu livre-arbítrio, que é assim o maior senso de liberdade e de justiça que nós podemos ter, né? Eu decidi, eu vou fazer e eu arco com as minhas consequências. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas eu não existe nenhuma força que me obrigue, não existe nenhum castigo para que eu faça aquilo. Eu, com o meu livre-arbítrio que Deus me concedeu, eu vou, então, eu vou decidir. Assim, cabe a nós, ao cuidar do nosso espírito e do nosso corpo, agirmos com responsabilidade e, mais uma vez, estando bem firme, o orai e vigiai. Assim, como é que nós vamos coordenar esse espírito que no começo a gente leu, né? No começo eu li aqui que ele era algemado à matéria. Nossa alma está algemada à matéria. Como é que ele vai poder conciliar isso, né? Então, assim, com equilíbrio é que estaremos cuidando do nosso corpo e do nosso espírito. Nós vamos cuidar de um e cuidar de outro, mas com todo o equilíbrio. Nosso corpo tem as suas limitações, o nosso espírito também. Nós vamos num equilíbrio, numa junção, um é dependente do outro, né? Lembrando que essa relação é reciprocamente necessária, porque um complementa o outro. Um não é mais do que o outro, um complementa o outro.
Bem, era isso que eu tinha que falar antes de encerrar, Sandra. Eu vou deixar uma frase que eu li que eu achei interessante. Porque na medida em que nós vamos cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso espírito, nós vamos, então, fazendo o nosso progresso espiritual, que é o nosso objetivo. Nós vamos fazer a nossa famosa reforma íntima que a Joana de Ângeles tanto faz. É cuidando de um, cuidando de outro, nos lembrando que eles estão juntos e que temos que ter equilíbrio. Essa frase está no livro do Hamed, que se chama Um Modo de Entender. O espírito de Hamed, a psicografia do... Gente, eu esqueci o nome dele. José do Espírito Santo. E eu gosto muito de Hamed. Ele tem essa frase aqui, olha. Autorresponsabilidade é a conquista de quem reconheceu que ninguém pode nos fazer feliz. Porque felicidade é trabalho interior. A minha felicidade pode ser compartilhada. Entretanto, cada um de nós deve conquistá-la por si mesmo. Aí ele encerra a nossa ideia de felicidade. Gente, era isso aí. Ah, minha querida, muito obrigado, gratidão mesmo. Vou confessar para vocês que eu só consigo estudar assim, ó. Rabiscando, até numa palestra pública, quando eu vou, sempre tem um rascunhozinho ali, para depois repassar, né? E assim aprender para que a lição fique mais, como é que eu posso dizer? Mais guardadinha ali, né? Porque o tempo é curto e, por vezes, a gente perde assim, informações preciosas. Então, depois dessa aula maravilhosa que a Lucy nos proporcionou, uma aula de história, né? Teve uma parte aqui da história que eu, como amante da história, fiquei aqui muito feliz, né? E falou muita coisa, então eu não vou poder, né, ter o prazer de anotar aqui as coisas que eu entendi a partir das ideias da Lucy, mas uma coisa que me chamou bastante atenção, até do texto também, que é quanto à lei de conservação, né? E antes de comentar um pouquinho da lei de conservação, a gente tem que saudar, né, e de certa forma, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos numa doutrina que nos dá essa liberdade, né, de estudar de uma forma bem tranquila, né, buscando outros subsídios para que o entendimento seja mais satisfatório. Mas Kardec, ele, de certa forma, ele foi perfeito, né, em colocar aqui nas obras dele, né, de uma forma muito didática, né, porque é como o Luci falou, o capítulo 17, né, Sede Perfeito, termina de uma forma brilhante, assim, forma uma grandeza muito grande, né, do codificador, quando ele coloca esse tema, porque realmente fecha tudo aquilo que a gente já estudou, né? O que é necessário para um espírito, né, se tornar, né, este ser perfeito. E aí ele fecha justamente com talvez a nossa maior dificuldade, que é ter esse equilíbrio, como o Luci falou, né, das responsabilidades de consciência. Qual o nosso papel para cuidar disso, né? Até que ponto a gente está cuidando do espírito, até que ponto a gente está deixando de cuidar do corpo. Então, é uma coisa realmente muito complicada. E, graças a Deus, a gente tem essa gama aí, né? Um oceano de informações a partir dos outros livros, né? Que subsidiam a codificação, que vai nos trazendo esses recursos para a gente ir analisando. A Lucy buscou aí, ela citou aí uns 3 ou 4 livros, né, para a gente ter esse entendimento. Porque você também comentou, Lucy, que teve assim que buscar em outras obras para realmente captar a ideia central do Espírito Jorge. Confesso a você que eu tive também essa dificuldade, né? O texto é bastante... você tem que... eu li várias vezes, separei ele em vários, porque é um texto... ele é profundo, mas ele é difícil. É difícil, muito difícil assim a linguagem. E aí ele cita lá no início lá os acertos com os materialistas. Mas o bom é que
a nossa vivência aqui, a nossa busca de informações à luz do Espiritismo vai nos dando essa capacidade, né, de pegar uma ideia aqui, destrinchar ali com outra obra, e aí a gente vai entendendo, né? Essa parte da lei de conservação, que você for buscar lá as perguntas e respostas lá no livro dos Espíritos, é muito interessante, né? Porque ela nos sugere, né, a tomar e ter atitudes saudáveis, de forma que a gente mantenha realmente esse equilíbrio com responsabilidade e consciência, né? Compreendendo o porquê a gente deve cuidar do corpo, para que a gente deve cuidar do corpo e por que a gente deve cuidar do corpo, que é interessante. E aí a gente lembra, né, que a doutrina é esclarecedora, né? As revelações dos espíritos nos servem para isso, para nos esclarecer e nos tornarmos espíritos mais conscientes. Então, a partir do momento que a gente estuda, a partir do momento que a gente ouve os nossos irmãos estudando, trazendo para a gente vai realmente conseguindo compreender a mensagem do texto. E aí a gente lembra que o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho. Se estamos no mundo no mundo encarnados, é necessário que a gente viva como encarnados. E para viver como encarnados, a gente precisa dessas experiências deste mundo. Então, o nosso corpo é o que nos vai dar condição de aprender, de se desenvolver, para, quem sabe, um dia a gente não precisar mais reencarnar. Aí sim, a gente não terá mais essa responsabilidade com esse corpo, porque a gente não utilizará mais, né? Os espíritos que estão em mundos evoluídos, eles não têm mais essa responsabilidade de cuidar desse corpo, dessa ferramenta, porque eles não utilizam mais, eles não precisam mais. Mas nós ainda que estamos ainda no caminho, né? A gente precisa cuidar dele, porque é ele que nos vai dar sustentação para a gente adquirir as nossas virtudes através das nossas ações. Então, eu acho muito interessante. Mas, Sandro, uma coisa interessante que eu achei é a importância do instinto de conservação. É como se Deus tivesse dito, olha só, estou de olho em você, vou te dar isso, que é o que vai fazer com que você realmente vai cuidar, né? Perfeito. E aí foi muito bom que você, logo em seguida, você cita o livre-arbítrio. Ao mesmo tempo que Deus nos dá essa ferramenta maravilhosa que nos proporciona essa caminhada, ele deixa nas nossas mãos o rumo que nós queremos seguir. E quando a gente tem as opções, né, quando a gente tem as decisões não tão saudáveis, a gente tem que arcar também com isso. E aí a lei de causa e efeito, isso é uma maravilha. Agora, Luci, você tocou num ponto que aí eu vou até deixar de lado aqui o que eu queria falar por causa do tempo, que é essa questão dos jovens, né, que você falou. Essa necessidade, né, de a gente se sentir. Aí eu me incluo também, né, porque aí a gente fala de uma forma geral, mas a partir dessa visão que você teve dos jovens. Essa necessidade que ainda temos, né, para fazer parte de um ambiente social, a gente tem que renunciar, muitas das vezes, até o entendimento que a gente tem para ser bem aceito. E isso é uma coisa muito séria, porque se nós já temos a consciência de que é necessário a gente cuidar do corpo de uma forma saudável, e aí a ciência nos ajuda bastante, né, a nos esclarecendo o que é bom, quais são as boas maneiras, né, de conduzir a nossa vida. Então, por que a gente ainda tem essa dúvida e, às vezes, deixa esse entendimento de lado para ser bem aceito num grupo? Isso é uma coisa que ainda a gente precisa trabalhar muito para entender. E quando a gente fala de jovens, aí já entra a nossa função, né, de orientadores, de pais, de tutores, de não deixar os nossos jovens enveredar por esse caminho, de tentar esclarecê-los que não é a utilização de drogas, não é a maceração do corpo, né? O sacrifício ali, às vezes, uma violência contra o próprio corpo que vai fazer eles felizes, aceitos, porque isso tudo é passageiro e vai passar. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas ideias, né, puramente materialistas que estão no meio dos nossos jovens. E aí a gente não vai aqui perder tempo citando, mas que a gente fique alerta, né, para quem tem filhos, para quem tem netos, né,
que a gente tenha sempre essa habilidade e a capacidade de esclarecer para eles não seguirem esse caminho, que muitas das vezes é um caminho sem volta, se a gente estiver falando de drogas, né? Que é uma coisa muito complicada e muitas ainda de nós, né, seres humanos, ainda acredita que esse é o caminho que vai resolver questões sociais, mas muitas das vezes a gente está abrindo portas para as trevas, né, para os adversários do Cristo, que não nos quer ver felizes. E para encerrar aqui a minha participação, só queria comentar a respeito de Paulo, né, esse apóstolo maravilhoso. E aí a Lucy nos deu uma aula de história novamente, né, falando lá dos Coríntios, né. Bom, é outro trabalho, né, outro desafio nosso, manter, né, de lado as nossas querências, né, os nossos prazeres, para viver em paz e viver feliz. Então, que a gente tenha sempre essa máxima aí do nosso amigo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque muitas das vezes as coisas se apresentam em nossas vidas de uma forma tão fácil e a gente acaba caindo, né, nas arapucas, né, que os nossos adversários nos colocam, mas que a gente tem que ter esse discernimento e essa responsabilidade, essa vigilância, como disse bem Lucy, né? Para a gente não perder tempo com essas coisas que não vai agregar nada para o nosso desenvolvimento, né, espiritual, na nossa jornada evolutiva. Conto para vocês, resumidamente, uma história que me fez lembrar esse tema. Uma vez eu ouvi na palestra que tinha um jovem que vivia o tempo todo enfermo, né? Era como se fosse paralítico, né? Ali, ele vegetava, né, em cima de uma cama e vivia apenas com a mãe ali e tinha muitos problemas, né, de cunho material, muita dificuldade, né? Fome, enfim, vivia numa pobreza extrema. E esse fato chegou ao conhecimento do nosso querido Chico. E Chico passou a frequentar aquela casa constantemente, né, para levar a palavra, para levar o consolo e para levar também a ajuda física, né? Porque Chico, ele conseguia compreender isso e deixou um legado para a gente estudar, né? Esse equilíbrio de cuidar do corpo físico e do espiritual. Então, ele se dedicou a fazer isso àquela família e àquele ser. Só que as pessoas que acompanhavam Chico não entendiam porque ele ia várias e várias vezes, várias e várias semanas, fazia a mesma coisa, levar o lenitivo da alma e o lenitivo do corpo, né, a ajuda do corpo, e aquela situação não modificava, ficava sempre naquilo. Até que um dia, um desses tarefeiros que acompanhava Chico pergunta para ele, né, Chico, eu não consigo entender, a gente já está aqui há muito tempo e eu não vejo progresso nenhum desse espírito. Não seria mais prudente, não seria mais assim, mais divino e misericordioso se Deus deixasse esse espírito partir, ele desencarnar? Aí Chico, né, com aquela paciência enorme de evangelizar todos que estavam à volta, ele diz assim, meu filho, Deus tudo sabe, tudo pode. Se ele quer que o nosso irmão permaneça nessas condições, é porque tem uma causa para isso. A forma que Deus encontrou de proteger esse espírito foi permitindo esse tempo todo que o espírito ficasse preso a este corpo debilitado. Porque no mundo espiritual há um exército de espíritos ainda atrasados e profundamente raivosos que têm o desejo de vingança para com esse espírito. Então, lá no plano espiritual, eles não conseguem encontrar esse espírito. Então, se por acaso ele desencarnar agora, ele será perseguido e será violentado por esses inimigos que ele contraiu. Então, foi uma forma que Deus encontrou de manter esse espírito protegido. E aí, por que eu conto essa história? Porque eu consegui captar a ideia de Jorge aqui, né, desse equilíbrio que a gente tem que ter de manter o corpo e o espírito, porque para Deus
né? Foi a forma que ele encontra de cuidar da gente, cada um no seu cada qual. E muitas das vezes, quando a gente vê um corpo debilitado, a gente chega até a sentir pena daquele espírito, mas a gente não sabe o que é que está por trás, não sabe qual é a dinâmica de Deus, os desígnios de Deus para aquele espírito. Então, se um corpo físico serviu de proteção para o espírito, quem somos nós para não cuidar do nosso que está aqui são? E fazer dele uma ferramenta para a gente evoluir. Então, se para aquele espírito ele poderia estar como a gente, saudável, né, trabalhando e tal, e Deus encontrou aquela forma ali de proteger ele, então não somos nós que vamos ser inconsequentes, imprevidentes com essa ferramenta divina. Espero que vocês... às vezes essa história que eu contei do Chico talvez não tenha muita ligação, mas foi a forma que eu entendi de compreender aqui a importância de cuidarmos do corpo e do espírito. Muito obrigado pela atenção, e aí a gente abre aí o microfone para quem quiser falar, vocês que estão ansiosos por falar, agradecido a Lucia aí por todo o que ela trouxe para a gente, refletir. Sandra, né? Sandra, só para complementar o que o irmão Sandro está trazendo, a dona Lucy, eu vejo hoje, assim, por toda essa pandemia que nós estamos passando, você vê as pessoas procurando tantas medicações, né? Só cuidando dos sintomas, não querendo saber por que está com aqueles sintomas. Igual ela falou do jovem, o Sandro. Como os jovens estão procurando esses vícios, que são sintomas também, são problemas do espírito, né? E eu acredito que o espírito e o corpo é uma coisa só. Porque se o espírito não estiver bem, influencia na matéria, não é isso? Perfeito. E eu acredito que se a gente procurar, igual a Joana de Ângeles traz nesses estudos, eu falo, poxa, como é maravilhoso, né, esses estudos, que a gente vai entrando para dentro, trabalhando esse interior, porque se a gente ficar procurando fora, essas coisas que acontecem, que as pessoas não entendem, às vezes, porque, igual o irmão está trazendo. Por que a gente está passando por isso? Às vezes a gente tem um sintoma, a gente já procura logo ver, vamos combater esse sintoma tomando um remédio, e o problema está lá. E esse problema é assim, os nossos pensamentos, nossas emoções, que às vezes não estão bem, reflete mesmo no corpo físico. Então, é um meio, esses estudos de Jesus maravilhosos. Eu falo que o Evangelho é todo psicológico, todo. Que ele traz assim uma reflexão, né? Para a gente parar e pensar como que nós estamos, o que nós estamos fazendo do nosso corpo, porque você nota, se o corpo não está bem, o espírito está jogando esses fluidos para dentro do nosso organismo. Então, é isso que eu queria passar, porque é maravilhoso esses estudos que nos dão um sentido para a vida, né? Fácil não é. Então, nós vamos refletindo e ver o que nós temos que trabalhar dentro da gente, o que nós estamos trazendo para o nosso corpo, nossa vida, porque, para mim, o corpo e o espírito é uma coisa só. Só isso que eu queria falar. Muito bem, Sandra. E assim, pegando um gancho do que você falou, né, e muitas das vezes, por nossa ignorância ainda, né, e desconhecimento, a gente até maldiz, né, uma doença, uma enfermidade, quando a gente já tem conhecimento, né, que as doenças, se encaradas de forma resignadas, né, e obedientes a Deus, né, de forma a entendermos, né, o porquê daquilo, já é a cura da nossa alma, né? A cura do nosso espírito, que isso que vai fazer diferença, né? E essa questão que você fala de a gente utilizar, né, sempre um medicamento, alguma coisa que sempre buscar um medicamento, ainda é fruto, né, desse nosso desconhecimento, dessa nossa incerteza que a gente tem, porque a gente vai estar agindo dessa forma, a gente está só agindo no efeito e não na causa. Isso aí. E aí a gente fica prolongando isso. Então, é realmente muito interessante o que você trouxe para a gente. Denise? Bom dia. É que também essa passagem de hoje me lembrou muito
uma, uma passagem do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, né? Que é o item 13, que é a carne. Eu me lembro que, como disse a Lucy, eu fiquei lendo, mas eu levei muito tempo até entender que, assim, parece que as coisas... Não sei se é porque a gente dentro, né? Quando a gente está buscando aqui todo mundo junto, durante tanto tempo eu busquei em outra religião, então a gente sempre está muito ligada à evolução do nosso espírito, né? E aí a gente realmente acha que a gente tem que mortificar a carne, né? A gente tem... E então, sempre para mim é muito difícil, né? Porque a gente entende de alguma forma, ou talvez, ou mal entende a mensagem, né? A ponto de achar que a gente tem que não cuidar, esquecer, na verdade, viver para dentro, né? E aí a Lúcia trouxe a questão da lei da conservação, que a gente sabe que é um instinto, é um natural. E o Emmanuel também vai trazer nessa passagem, nesse item 13, né? Que ele pergunta o que é a carne. E aí ele vai dizer, né, que algumas pessoas, ele fala os discípulos, né, de Jesus que vão seguindo, que tudo culpabiliza a carne. E acho que talvez seja por isso que a gente tenha tanto problema com ela. Tudo culpabiliza, assim, não, é porque a minha carne é fraca, porque eu errei por causa da carne, não, eu fiz isso porque a carne, né? E aí ele vai perguntar, o que é a carne? Se não é um monte de fluido condensado, ou um conjunto de células passivas, não ativas, passivas, atendendo ao comando desse espírito, mas que é a nossa casa dentro da encarnação. Então, ou seja, o que eu faço com a minha casa? Eu arrumo, eu deixo ela organizada, porque ela precisa ter toda a energia, ela precisa ter toda a organização para que esse espírito possa cumprir, possa aprender a partir, né, dessa jornada. E certamente a martirização da carne, para dizer, né, que é uma forma também de eu me desresponsabilizar, né, da questão que é espiritual. A gente sabe, ele termina dizendo assim, ó, um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir o conjunto de células passivas que servem ao homem à paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do espírito. Então, certamente está, né, na carne, e ele fala que a carne é a nossa casa aqui, ou seja, a gente precisa cuidar para que ela tenha energia suficiente, para que os nossos planos que a gente já trouxe, que fizemos lá, consiga levar até o fim. Então, se a gente não cuida bem desta casa, se a gente não, como a gente falou na semana passada, né? Se a gente não sabe, é porque a gente é um homem no mundo sem ser do mundo, a gente vai perder uma oportunidade, porque a gente, de alguma forma, vai jogar fora essa casa, vai destruir essa casa, e ela precisaria estar de pé até que a gente consiga cumprir o nosso planejamento. Então, assim, é justamente esse equilíbrio que a Lucy trouxe o tempo todo, né? Não é à toa da lei da conservação. Essa lei da conservação é justamente inerente instintivamente ainda para a gente, né? Porque a gente estuda isso em biologia, é instinto, a gente vai fechar o olho se alguém for enfiar o dedo, a gente vai se arrepiar se tem alguma coisa que está estranha, se tem uma febre, se tem... Porque o corpo reage ao sistema externo e interno
te protegendo. Você não precisa nem ter a consciência. A conservação não é nem a consciência, mas inconscientemente a gente reage para a preservação da nossa casa. E com essa preservação a gente leva, né? Como disse o Sandro, né? Assim, a gente olhar para o nosso irmão, que ele consiga cumprir, né? Na prece inicial, que a gente consiga cumprir essas que a gente planejou, né? No mundo espiritual para o nosso avanço, para o nosso progresso. Então, eu consegui compreender bem por isso, né? Talvez essa nossa carga assim, de muita irresponsabilidade, né? De culpar a carne, de compreender, de martirizar a carne para poder ficar só no espírito, venha dessa história. Mas acredito que o espiritismo ele vem trazer a gente a nossa essa coisa que liberta, né? Essa coisa que a gente consegue compreender, né? Que é o equilíbrio, é sempre o equilíbrio, né? Que vai nos fazer avançar e progredir, porque é tudo de Deus, né? O meu corpo foi dado, é o meu dom, é o meu presente, né? Então, como que eu vou não cuidar dele também? Era só Exatamente. isso. Só isso não, muito bom. Muito bom mesmo. Agradecemos aí, Denise, as suas reflexões também. Muito interessantes mesmo. Você falou aí, finalzinho das palavras do Emmanuel, né? Tudo procede do Espírito, né? E isso aí é maravilhoso. E a doutrina, ela tem realmente essa função, né? Esclarecedora, de nos dar subsídios seguros, né? Para a gente continuar a nossa jornada firmes, né? E conscientes. Silvia, gostaria de falar alguma coisa? Não tô. Eu fiz um comentário lá no bate-papo, né? Que eu tinha há 2 estudos atrás dito que ia me propor a fazer as reflexões, mas eu estou aqui embevecida porque a dona Lucy deu palestra, né? Coisa mais linda. As reflexões da Denise me emocionam assim muito profundamente. Verdade. E essa história que você contou do espírito do rapaz, eu não conhecia. Eu fiquei... como a gente aprende, né? Trocando aqui. Isso. E, assim, durante toda a leitura, o que me... né, que é a questão do equilíbrio, né? Entre o corpo e o espírito, vocês estão me forçando a ler outras leituras com a livraria fechada. E aí eu me aventurei na doutrina de Buda, tá até aqui, né? E foi muito interessante porque eu fiz aquela leitura assim, tá tudo marcado com estrelinha assim, espiritismo, as pontes, né? As semelhanças nas doutrinas e o próprio caminho de iluminação de Buda, né? Que foi ele elegeu o caminho do meio, não foi o caminho da riqueza nem o caminho da pobreza. Ele entendeu que o caminho da iluminação era o caminho do meio. Então, assim, partilhando, né, um pouquinho, já que li um pouquinho, fui conhecer um pouquinho da doutrina budista, que tem tudo a ver, né, com essa aula, perdão, com esse estudo de hoje. Para mim foi uma aula. Para mim vocês deram palestra, todos. Mas é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, né, da iluminação. Então, assim, só agradecer essa oportunidade de compartilhar isso com vocês e, assim, sempre embevecida, aprendendo muito. Muito obrigada por vocês. Valeu, Silvia. A gente que agradece aí também a sua contribuição. Interessante aí a gente saber que no budismo também a gente encontra, né, essas ligações, né? A gente tem uma visão, né, bastante ampla, né, a respeito das religiões, né? Tanto é que o espiritismo não condena nenhuma delas, pelo contrário, né? Incentiva o espírito. Você está bem naquela ou na outra religião, continue, desde que ela te dê, né, aí a instrução, a orientação para você se tornar um ser cada vez melhor,
que você continue lá, porque o espírito, como a gente costuma sempre comentar aqui, né? Cada um está no nível evolutivo, né, diferente, todos na busca, né, e destinados à perfeição, mas em níveis diferentes. Então, às vezes, uma religião, né, consegue tocar, né, a alma daquele indivíduo de uma forma que a outra não consegue. Então, não é religiões. E aí a gente entende que as religiões são apenas rótulos que nós, humanos, colocamos para níveis de entendimento diferentes. Então, por isso que não há uma condenação, né? Você quer ser isso? Siga, aprenda, né? E o Espiritismo está aqui, as revelações dos Espíritos estão aqui. Aí cabe a cada um, né, absorver aquilo que... Travando bastante. Travando, né? Travando a sua internet, Sandro. Ah, tá certo. Mas, enfim, é justamente isso, né? O respeito que a gente tem que ter, né, com as outras religiões. Não deu para escutar. Não? A gente não está... Ah, tá, eu vou tentar dar um jeito aqui. Sandro, está travando a sua... Tá. Luci, você pode fazer os comentários finais enquanto eu vou tentando dar um jeito na internet? Bom, como a Denise falou, realmente o nosso corpo é uma dádiva de Deus, é a nossa casa. Tem uma fala que diz que o nosso corpo é o templo do Senhor e que a gente tem. Então, nesse cuidado que nós temos com o nosso corpo, nós iremos, então, realmente cuidando da nossa casa. Voltando àquele assunto que o Sandro tinha falado, sobre aceitação em grupo, isso é uma coisa que me preocupa bastante, independente da idade. A gente vive preocupado com o nosso filho com relação à aceitação em grupo, mas é porque nós estamos envolvidos por uma mídia que me diz que eu tenho que ser bonita, que eu tenho que ter um cabelo assim, que eu tenho que ser assim. E nesse grupo, quando eu chego, me perguntam: você não fuma? Você não bebe? E o jovem é muito imaturo para isso. Então, dentro da nossa casa, a gente realmente fortalecendo, mas vai bem forte na evangelização e na mocidade, porque a mocidade, ela trabalha isso. Ela vai trabalhar isso. E por incrível que pareça, o adulto que também precisa dessa aceitação em grupo, ele é imaturo, ele é um adulto criança. E por ser um adulto criança, ele ainda precisa que os outros aplaudam, que ele faça parte de todo aquele contexto. Não parece uma coisa tão preocupante, mas realmente nos momentos que nós estamos vivendo, é preocupante, sim. Essa pouca conscientização que se passa para esse jovem do cuidado com o seu corpo e do quanto não é importante o que o outro pensa de mim, é um trabalho árduo. Trabalho de mãe, trabalho das professoras, trabalho de todos, porque nós não conseguimos saber quais são todos os amigos. Nós não conseguimos saber aonde eles estão, não é verdade? Mas é realmente um dos entraves que a gente tem para conseguir o cuidado com o nosso corpo. E esses vícios que eles não compreendem que no futuro vai ser muito mais difícil. No futuro, voltar é muito mais difícil. Eu fico bastante preocupada, eu acho que o trabalho que a mocidade faz, o trabalho que a evangelização faz, são muito interessantes e eu sempre trabalhei com isso. E realmente, a gente pensar que Deus nos dá esse corpo como um presente que Ele dá para nós e que nós não temos noção do quanto Ele é não é só o nosso, que ele é o nosso instrumento para que a gente possa crescer e a gente muitas vezes deixa a vida nos levar, né?
E vamos pensar nisso com... Ai, Sandro. Opa, voltei. Que bom. Não sei como, mas o computador aqui estava funcionando sem sinal de internet, tá? Fui buscar ali o cabo, que eu estou numa posição diferente. Espiritualidade ajudou até aquele momento. Aí intuiu aí para buscar o cabo aqui, ó. Não sei o que aconteceu, não, mas que bom. Pelo menos Eles estão sempre alerta. Quando vocês falaram que eu percebi que estava sem internet. Deve ter captado aí um sinal de alguém aí. Mas, pô, Luci, ó, muito obrigado aí, tá? Eu peguei aqui o finalzinho da sua fala e muito bom você ter lembrado da evangelização, da mocidade, né? Que é justamente o momento em que a gente auxilia esses espíritos, né? Ali, né? Plantando a semente do evangelho para dar sustância, né? Na caminhada desses espíritos aí que muitas das vezes Deus nos colocou em nosso caminho para que realmente a gente pudesse auxiliar. Viu, Sandra? Eu tenho um caso que aconteceu, né? Eu trabalhei com evangelização em mocidade lá em Campinas, e nós tínhamos um jovem que foi amigo dos meus filhos, inclusive. E esse menino frequentou evangelização, frequentou mocidade. Quando ele entrou para a faculdade, ele se envolveu com droga. Se envolveu realmente e acabou envolvido com droga. Aí, um belo dia, ele sumiu de Campinas e apareceu. A mãe soube que ele estava no Rio Grande do Sul. Mãe é mãe, né? E ela foi atrás, ele estava lá com os 2 filhinhos dele, ela tentou trazê-lo, ele não voltou. Um belo dia, qual foi a surpresa dela? Ele voltou. Ele voltou e ele disse que, no momento, ele começou a pensar o que ele estava fazendo da vida dele. E que tudo que ele tinha aprendido e vivenciado na mocidade começou a pesar. E ele voltou para casa, fez um tratamento e foi alegria para todos os lados. Olha aí que maravilha. Isso é uma maravilha, né? Porque a gente vê ali que surtiu efeito, né? Que valeu a pena, né? Esse trabalho, né? De educação espiritual. Que não é uma teoria que você escuta, que você ouviu, que está no Evangelho, que está... Não, a gente vivencia e é muito... Nossa, foi uma alegria. Só a volta do filho pródigo, né? Muito, exatamente. Deixa eu só não ser injusta aqui, a nossa companheira Isabela também aqui participou aqui no chat, ela fala o seguinte: o que mais me chamou a atenção no texto foi a palavra equilíbrio. Hoje em dia, a mídia, as pessoas à nossa volta estão sempre focadas na busca ao corpo perfeito. E isso traz desequilíbrio, porque vemos pessoas que passam horas e horas nas academias, outras fazem 1000 cirurgias para aperfeiçoar o corpo. Do mesmo modo, quando pensamos no espírito, passamos a excluir de nossas vidas esses cuidados com o corpo. Muitos acreditam ser até pecado. É isso aí, tudo que a gente falou aí, né? E realmente a palavra equilíbrio, e aí a gente agradece a Isabela pela participação. Realmente é algo que a gente visualiza bastante aqui no texto e que a gente tenha, né, esse discernimento de conseguir captar a ideia e viver da melhor forma possível, né, conciliando essas duas partes aí, né, que é o cuidado do corpo e cuidado do espírito. Meus queridos, estamos chegando ao término do nosso estudo. Peço desculpa por não poder passar mais, a não ser que alguém deseja falar algo. Está chegando o nosso horário e vamos ser disciplinados, né? Agradecidos imensamente pela participação de todos, e aqui a gente para um momento para relembrar, né? Fazer uma retrospectiva do nosso ano, dos nossos estudos, agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos de forma online por conta da não possibilidade de nos reunirmos lá no Jefa de forma presencial. Então, só temos motivos para agradecer a Deus, as bênçãos da tecnologia, os recursos materiais, né, que auxilia tanto aí o nosso corpo, a nossa vivência aqui no mundo material. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a todos
pela participação, pela compreensão, né? Principalmente na ausência aí do período que o Beto está, né? A gente, como a gente sempre fala, nosso estudo, né, de nossa parte é bastante singelo, porque a gente ainda não tem essa capacidade, né, esse oceano de informações, de entendimento que o nosso companheiro Beto aí, que está há muitos anos à frente aí do estudo do Evangelho, aqui a gente só está como auxiliares, né? Ele costuma brincar que eu sou o chefe, mas na verdade, né, ele que nos orienta, nos ensina bastante coisa e a gente está aqui para aprender, né? Então, agradeço a todos aí a compreensão pelas falhas, mas que ano que vem aí, com fé em Deus, estaremos juntos e que o nosso estudo continue assim, né? Satisfatório, abençoado. Sandro, nós é que agradecemos. Opa, valeu, Letícia. Valeu Bom mesmo. dia, também agradeço muito, um estudo muito bom, a Lucy, né? A dona Lucy colocou tudo muito bem explicado. Nossa, maravilhoso, só tenho a agradecer. Valeu, Rosângela. Bom dia para todos. Muito obrigado. Então, eu vou até, antes de a gente fazer a escolha, e aí depois a gente faz, para a gente não perder o clima aqui fraternal, vou pegar ela de surpresa novamente, mas eu acho que ela já fica já imaginando que eu possa fazer isso, né? Que é a nossa prece final. Vou pedir a nossa companheira Cecília para que faça a nossa prece de encerramento e aí a gente conversa mais um pouquinho depois. Responsabilidade, depois de tudo isso que a gente teve, eu tenho que fazer a prece. É muita responsabilidade. Só para finalizar uma palavrinha, só, Sandra, você deixa eu falar, que eu acho importante isso, que assim, o tempo vai passando, a gente vai fazendo uma reflexão, vai pensando no passado da gente, né? A dona Lucy falou tanto do jovem, e aí hoje eu fico assim, analisando, né? A minha filha fez a evangelização aí no Jefa. Oh, que bom. Foi, e aquela época eu não entendia bem as pessoas, isso aí vai ficar plantada a semente. Eu falo, não entendia, mas olha, como a gente vê o retorno depois, viu? Ela está hoje com 30 anos, dona Lucy. Como que ela me ensina coisas que eu forcei, era forçado, viu? Igual a senhora está dizendo da adolescência, muitas das vezes eu ficava esperando ela, ela queria sair para outros lados, eu falei, não, primeiro você vai lá, no grupo de jovem. Aí eu te levo, aí era uma troca, mas foi importante, era o que eu dei o que eu podia, né? Exatamente. Sandra, o mesmo aconteceu com meu filho. Aí. O mesmo com meu filho. No Jefa também. Pô, muito bom mesmo, né? Então, missão cumprida, né? Vocês aí, e eu também, né? Porque a pequena Alanis está na evangelização, a gente tenta fazer o máximo possível, né? Por esses espíritos aí que estão em nossas vidas, né? Para a gente conduzir, né? Aqui mesmo no Evangelho, Santo Agostinho nos esclarece que um dia, né, seremos perguntados o que fizerdes dos espíritos que lhe confieis. Isso. Quem vai fazer essa pergunta é Deus? É os anjos, os santos? Não, é a nossa própria consciência. E aí que a gente tenha, né, esse momento, né, fantástico nesse momento de quando a gente for perguntado pela nossa própria consciência, a gente ter, né, a certeza de dizer assim, não, eu fiz o meu melhor. Muito bom, muito obrigado aí pela lembrança, maravilha. Que isso aí que eu estou dizendo é assim para os outros que estão vindo, né? Às vezes tem crianças, eu dei o que eu pude. Aí eu fazia trocas com ela, era uma coisa engraçada. Ela disse, deixa eu ir não sei aonde, só depois de acabar lá o estudo. Que maravilha. Às vezes ela ia até com má vontade, mas hoje a senhora vê o retorno disso, viu? Muito maravilhoso. É porque a gente pensa assim, se a gente fosse os filhos aí no médico, aí no dentista, aí na escola, por que a gente não vai forçá-los, né, de certa forma, obrigá-los, né, a ir na escola do espírito, né? Ela até lembra, Sandra. Espírito. Muito bom. Ela dá risada, ela tem 30 anos, ela fala, você me forçava, ele foi bom? Aí ela dá risada, foi ótimo. Pois é. Mas, na verdade, Sandro, deixa de ser obrigado, porque é tão bom. Isso. É um encontro. Eu estava vendo as crianças falando no nosso cartão de Natal.
Aquilo é colheita, gente. Foi muito. Parece que é obrigado, né? Não, o ambiente é muito bom, eles gostam. Sim, mas o que a senhora disse sobre a adolescência, que é difícil, mas a gente tem que ficar ali, senão eles não, né? É porque eles têm outras atrações, né? Então, se a gente, de certa forma, não utilizar da nossa inteligência e capacidade de fazer essa negociação, né? Porque eles são imaturos, eles não têm a consciência. Então, a gente tem que usar, né, todos esses tem que negociar para que a gente consiga conduzir eles. Isso é muito bom. Maravilhoso. E no final deve ser maravilhoso, um filho já adulto, né, reconhecer e agradecer por tudo isso que a gente fez, deve ser uma coisa magnífica, é um prêmio. Eu espero... Você vai chegar lá, você vai ver. Espero conquistar, né, isso aí. Se Deus quiser, já conquistou já. Então vamos lá. Cecília, minha querida, perdão aí por te pegar de surpresa, mas eu tenho certeza que quando inicia o estudo, que o Beto não está aqui, você já se prepara para o final, porque sabe que você é minha válvula aí de escape, que você vai nos trazer essa mensagem maravilhosa, que a gente termina até emocionado, e hoje não vai ser diferente. Quisera eu pergunto, qual de nós não tem que agradecer? Somos só agradecimento por essa oportunidade que o céu nos dá, de juntos, ante tudo que acontece lá fora, nós temos como nos unir para subir ao alto. Em particular, eu quero agradecer a Lucy pelo trabalho que ela veio fazendo. Nós estamos vendo uma oradora em potencial. Muito obrigada, Lucy, pelo trabalho que você tem. O passado e o presente, e os que virão, já estou agradecendo por eles. E juntos, então, vamos subir ao alto e pedir ao Senhor, misericórdia, Jesus, que tantos outros seres pudessem ter a oportunidade que temos, de juntos falarmos de Ti, de chegarmos a Ti por essas vibrações que nos unem e que nos dão a certeza de que chegamos, Senhor, à Tua misericórdia. Obrigado por estarmos aqui, por essa compreensão que já podemos ir adquirindo e te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para nos fazermos melhores, para olharmos para nosso corpo, para nosso espírito e para de todos aqueles que nos cercam, ajudando aqueles que ainda têm olhos fechados a os abrirem em tua direção, a te buscarem com o pensamento e a certeza de que, estando conosco, seremos melhores. Obrigado por tudo que passou esse ano, Senhor. Eu, particularmente, tive pouco tempo para compartilhar dessa alegria de estar junto com o nosso grupo de estudos. Agradeço-te, Senhor, que possas alcançar a todos os que estamos aqui agora, aos companheiros que hoje se fizeram ausentes por razões que não ignoramos, mas que próprias naturalmente por estarem ausentes, àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de comungar conosco na nossa casa, em tantas outras que se espalham pelo Brasil e o mundo, buscando chegar a Ti. Obrigado, Senhor, por estares aqui. Abençoa-nos no ano que virá e em todos os outros, enquanto aqui estivermos, que possamos nos unir para pedir por todos os que sofrem, os que ainda não Te conhecem, por aqueles que querem chegar a Ti, como aqui estamos, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores, a cuidarmos do corpo, a cuidarmos do espírito, a cuidarmos daqueles que nos cercam, a oferecermos nossas mãos, porque Tu nos leva pelas Tuas, Senhor, pelos caminhos do bem, do amor, do progresso espiritual. Ajuda-nos, ensina-nos a sermos melhores, a amar, perdoar e servir. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que essas bênçãos alcancem a todos aqueles que estão ausentes, em particular ao nosso comandante Beto, a quem tanto queremos, para que breve ele esteja no nosso comando e possa também trabalhar conosco em Tua direção. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Cecília. Muito obrigado, minha irmã, por tudo. Então, meus queridos, alguém gostaria de nos trazer... Primeiro, alguém gostaria de realizar a leitura do capítulo 18, item 1 e 2, no próximo domingo? Algum voluntário?
Leitura do Evangelho. Agora, os encarnados podem ficar à vontade, não precisa briga. Posso fazer. Letícia, muito obrigado, Letícia, valeu. E quem gostaria de trazer as primeiras observações, reflexões? Seria o item 1 e o item 2. Alguém? Ficamos na esperança aí do nosso companheiro Beto já poder participar. Algum voluntário? Alguém gostaria? Ao longo da semana, se alguém der uma lida e quiser trazer alguma coisinha, fiquem à vontade, tá? Pode formar aí no WhatsApp, tá? A gente vai ficar muito contente em receber uma mensagem desse nível, com essa intenção, tá bom? Os recados é o seguinte, só agradecer a todos pela participação ao longo do estudo aí do nosso ano, agradecer também pela participação no evento que tivemos no domingo passado, né, do 35º Seu, foi uma maravilha, assim, a gente teve a oportunidade de ouvir, né, as homenagens, né, os presentes que os companheiros das outras casas nos trouxeram, isso é muito bom, né, fortalece o movimento espírita, né, neste movimento de unificação, que é muito bom, né, para a doutrina e para nós mesmos, né, então, gratidão aí para quem pôde participar ao vivo e fica o convite para quem quiser assistir como foi, tá? Está lá no YouTube do Jefa, no canal do YouTube e no Facebook também. Gostaríamos de desejar, né, um bom ano novo a todos, essa virada aí do ano, Réveillon, que todos nós aí sejamos abraçados pela espiritualidade, para que o ano que vem seja repleto de realizações aí e com mais entendimento a tudo que nos cerca, né, a tudo que a gente está vivendo no momento. Esse momento desafiador, mas de extrema importância para a nossa evolução, né, o nosso aprimoramento espiritual também. Para finalizar, vou compartilhar aqui um presente para vocês, espero que funcione. E no final aí, quem quiser falar, a gente vai liberar os microfones. Vamos lá. Só um instante. Título da Vou deixar aqui só o fundo aqui, a prece, mas o que eu quero que vocês ouçam é a música. Vamos lá? O título da música é Bênção e Favores. Ouviram? O áudio tá bom? Tá um pouco baixo, não é? Vou tentar aumentar aqui. Grandes lembranças, né, Cecília? Maravilha, né? Deixa eu só colocar aqui. Vamos ver se o som está melhor. Se não, vocês se aproximam aí do alto-falante de vocês para a gente captar aí. O título da música é Bênção e Favores. Senhor, as graças que nos dás são como pétalas de flores que derramas sobre nós
como bênção e favores. Encontrem tudo ao meu redor o teu amor imenso, a tua proteção. Veja em cada flor que nasce, na paz do sol que morre, a tua amada mão. Senhor, as graças que nos dás são como pétalas de flores e derramas sobre nós. Ficou mudo. Muito bem, meus irmãos. Então, presentinho aí para vocês. Desejo a todos um excelente domingo. Muito obrigado por tudo. Gratidão. Até o próximo domingo. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigada. Beijo. Bom domingo. Boa semana. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Até para a semana. Obrigado pelo estudo. Maravilhoso. Valeu. Muito obrigado a vocês. Feliz ano novo. Muita paz. Para você também. Abençoe a todos. Olha a Ângela. Cadê a Ângela quando ela saiu? Ali. Aqui, tá aqui, ó. Lindo, Ângela. Obrigada. Tchau, a você também, Ângela. Um abraço. Pessoal, gratidão infinita por vocês. Que nosso ano seja maravilhoso. Nas bênçãos de Deus. Vai ser sim, fé em Deus. Com muita esperança, gente. Esperança é o que eu acho. Isso aí. Vamos que vamos, firmes e confiantes. Jesus à frente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.